Fala, inevitável. Hoje é dia da gente falar sobre construir o hábito de estudar, né? A gente teve, há 2 dias atrás, uma caixinha nos meus stories, onde eu fiz uma dinâmica com vocês, de que basicamente vocês me falavam qual hábito vocês gostariam de começar, né? E eu trazia formas nas quais isso poderia ser feito. E rolou muito como acordar cedo, como criar o hábito de estudar, como aprender inglês, como aprender finanças, como meditar, o que mais? Foram várias coisas, né, que foram surgindo. E nada mais importante do que a gente criar justamente esse hábito de estudar, né? Nada mais importante do que a gente criar esse hábito de estudar, principalmente porque nós estamos na nossa 15ª chave da aprovação, a aprovação na residência médica, e é exatamente isso que vocês precisam saber, né? Bom dia, Mari, bom dia, Samantha. Mas como assim, Thiago? Eu tô chegando de paraquedas aqui hoje e eu não tô entendendo dessa 12ª, quinta chave da aprovação, né? Conversando com muitos de vocês, e só para te inteirar rapidamente, né? Uma grande crença que a gente tem quando a gente está saindo da faculdade é que só passa quem é da casa, né? E por muito tempo, verdadeiramente foi assim, né? Porque a informação necessária para passar em grandes instituições, ela não era difundida, tá? O meu intuito aqui é trazer para você cada uma dessas chaves que vai fazer com que você abra essa porta, passe nas maiores residências do país e faça a casa agora ser tua. Meu único objetivo aqui ao longo de todas essas lives é esse. E se você está aqui para justamente pegar essas chaves que vão abrir a porta da residência médica para você, é claro que a gente vai caminhar junto. Mas antes da gente começar, eu preciso fazer um breve aviso, tá? No dia 23, 24 e 25 de janeiro, dia 23, 24 e 25 de janeiro, vai acontecer o melhor evento aí de residência médica que você já viu antes. Se você acha que nesses últimos 30 dias eu te entreguei chaves e princípios que ninguém nunca te falou sobre a preparação de residência médica, no dia 23, 24 e 25 de janeiro a gente vai fazer uma coisa totalmente diferente, tá? Eu vou te mostrar qual é essa porta que você tem que abrir, eu vou te dar a chave e a gente vai abri-la juntos, tá bom? Então a gente está fazendo essa preparação. Eu estou te entregando todas essas chaves básicas que você precisa para passar, mas já te adianto, no dia 23, 24 e 25 de janeiro vai ser totalmente diferente de tudo que você já viu antes, tá bom? Mas vamos começar a falar sobre construir o hábito de estudar então, né? Thiago, como assim construir o hábito? Parece que deu uma travada, vocês estão me vendo bem agora? Estão me vendo bem agora? Voltou? Me dê um sinal aí no chat. Voltou? Tá. Como assim construir um hábito de estudar, né, Thiago? Não é simplesmente eu sentar e estudar. Eu quero que vocês tenham a percepção de uma coisa bem básica. Todo hábito ele vem para nos poupar energia. O único objetivo de um hábito é para que ele justamente nos poupe energia. Tudo que o nosso corpo, o nosso cérebro sempre vai tentar fazer é criar um caminho para que as coisas sejam feitas de modo a que isso gaste menos energia conforme ela é feita. Então, por exemplo, quando você vai aprender, né, a dirigir um carro, o que acontece de início? Toda vez que você entra no carro, você senta, você começa a pensar, preciso pôr o cinto, preciso pisar na embreagem, preciso ligar o carro. Uma vez que eu fiz isso, eu preciso manter o pé na embreagem, engatar a marcha, tirar o freio de mão e dar ré ou seguir adiante, né? Cheguei no limite ali de velocidade, o que eu preciso fazer? Pé na embreagem de novo, troco a marcha, começo a acelerar enquanto eu tiro o pé da embreagem. Quando a gente está aprendendo a dirigir é assim, não é? O que acontece com o passar do tempo? Isso despende uma energia altíssima. Você tem que pensar que mesmo que o teu cérebro seja pequeno, ele é responsável por ter o maior gasto de energia aí, um maior percentual aí de gasto de energia que você teria no teu corpo. E toda vez que você tem esse caminho feito a cada vez que você vai dirigir,
esse caminho feito a cada vez que você vai dirigir, isso gasta uma energia muito grande. Então o que teu cérebro vai lá e faz? Ele automatiza esse processo. Ele faz isso se tornar um hábito, porque são sempre os mesmos componentes envolvidos. Freio, embreagem, marcha e acelerador. Freio, embreagem, marcha, acelerador, seta. Tem gente que não dá seta, né? Não sei como é para vocês. Mas aqui na minha cidade, de onde eu sou de fato, né, Prudente, o pessoal não gosta de dar seta não. Impressionante. Mas, teoricamente, para você formar na autoescola, você tem que saber. Né? Então é essa automatização do processo que faz com que isso aconteça com um menor gasto de energia. E se acontece com um menor gasto de energia, acontecem duas coisas. Primeiro, ou você consegue fazer isso por mais tempo, ou você consegue dedicar a energia que sobra para outras tarefas. E você já começou a pegar a primeira chave aqui falando com a gente. Se eu automatizo então um processo e aguento fazê-lo por mais tempo, se eu crio o hábito automatizando e aguento fazê-lo por mais tempo, eu criar o hábito de estudar simplesmente vai fazer com que eu poupe energia e aguente estudar por mais tempo. Se isso fez sentido para você, manda um vixe para mim aqui no chat. A gente já começa chinelando. Manda um vixe para mim aqui no chat. E a criação do hábito de estudar nada mais é do que isso, então. A automatização de um processo para que te gaste menos energia e você consiga estudar por mais tempo, ou com essa energia que sobrou, para que você consiga dedicar uma outra tarefa. Quero treinar, quero estudar uma coisa fora da medicina, quero ler uma coisa de finanças. A gente falou muito sobre isso. A Samantha mandou um vixe aí. Boa. É isso aí. Hoje vai ser chinela, prepara, tá? E aí, cara, o que a gente tem que pensar então? Pô, eu automatizar, me poupo energia, eu faço por mais tempo ou tenho mais energia para fazer outras coisas. Agora, o porquê grande parte das pessoas erram na hora de começar a criar esse hábito de estudo no dia a dia. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Por que grande parte das pessoas erram na hora de começar a criar esse hábito de estudos na tua rotina? Pelo simples motivo que você lembra que eu acabei de te falar, que o teu cérebro ele automatiza o processo de dirigir porque ele sabe que é embreagem, acelerador, freio, marcha, seta. Acabei de te falar isso. Por que as pessoas erram na hora de criar o hábito de estudo? Porque cada hora elas estão querendo fazer uma coisa. E se cada hora elas estão querendo fazer uma coisa, não tem essa padronização do dia a dia de estudo. Não tem essa previsibilidade do que vai ser feito para o cérebro falar assim, não, todo dia vai ser isso daqui. Então eu automatizo, gasto menos energia, eu consigo estudar por mais tempo ou dedicar energia a outra tarefa. O fato de muitas pessoas errarem então na criação dessa rotina de estudo é que justamente a cada dia elas querem fazer uma coisa diferente e não acontece essa padronização. Já se a gente opta por seguir o caminho diametralmente oposto e sim padronizar o que a gente faz, ou seja, ter uma constância de estratégias que vão ser empregadas no dia a dia de estudo, por exemplo, eu vou fazer questão para primeiro contato, eu vou fazer minha agenda de revisão baseada em questões. Se eu padronizo isso no meu dia a dia, existe uma previsibilidade, se existe uma previsibilidade, existe a possibilidade de automatização. Se existe a possibilidade de automatização, existe a criação de um hábito que gasta menos energia. Então você consegue estudar por mais tempo ou você consegue dedicar essa energia para outras tarefas também. Se isso fez sentido para você, manda um vixe aqui para mim aqui embaixo que a gente vai começar a chinelar agora. Então beleza, Thiago, eu entendi que eu preciso automatizar para gastar menos energia, isso eu entendi. Eu entendi que para automatizar eu preciso ter uma previsibilidade, uma constância das estratégias que eu emprego no meu dia a dia. Eu entendi, fantástico, fantástico. Mas, cara, explica um pouco melhor essa parte do início da criação desse hábito. Porque talvez você tenha se perguntado, né? Pô, Thiago, eu entendi que se eu faço uma coisa a cada dia, eu não vou ter essa padronização. Existe algum outro fator que impede com que eu crie esse hábito, além de não ter essa padronização?
E aí existe um dado interessante, não sei se vocês já se depararam com esse conceito, né, com esse dado, mas cerca de 80 a 90% do combustível de um foguete, ele é gasto só para sair da atmosfera, só para ter esse impulso inicial. 80 a 90% do combustível é gasto para você sair da atmosfera terrestre. Porque esse impulso inicial, esse início do movimento, ele demanda muita energia. E aí a gente pode traçar um paralelo, por exemplo, para uma rotina de estudos. Se a cada vez que você vai estudar, você muda a atividade que você ia desempenhar, você tem toda essa energia despendida a cada dia que você vai estudar. Ou seja, você gasta mais energia, você aguenta estudar menos tempo e você aguenta dedicar menos energia para outras tarefas que você gostaria. Pô, Thiago, eu tô começando a entender, cara. Eu tô começando a entender o seguinte, que, por exemplo, se eu tenho duas alunas, a Maria e a Carol. Maria e Carol. Maria, ela tem uma padronização do que ela faz todo santo dia. 2 ou 3 ou 4 estratégias ali que ela vai encaixando nos dias. Ok. E ela estuda todo dia 2 horas, perfeito. Maria assim. Carol, por outro lado, cada dia faz uma coisa. E ela estuda as mesmas 2 horas por dia. Você está me dizendo então que Carol vai despender menos energia, vai despender mais energia do que Maria por fazer coisas diferentes todos os dias? Sim. Você está me dizendo que Maria vai ter um hábito mais facilmente construído do que Carol justamente por fazer a mesma coisa todos os dias? Sim. E você está me dizendo então que mesmo estudando a mesma quantidade de horas, Carol vai se sentir mais cansada por ter que despender mais energia a cada dia que ela estuda? Sim. E você está me dizendo então que Maria, por despender menos energia do que Carol, ela vai poder fazer mais atividades fora dos estudos e vai ter mais energia para estudar mais tempo? Sim. Exatamente. Exatamente. Agora, a gente entendeu o motivo para a gente criar, para a gente construir esse hábito de estudo. A gente entendeu o que mina muitas vezes a primeira construção desse hábito no quesito energia. Agora, o que mina muitas vezes esse hábito, a pessoa, ela entendeu tudo isso que eu te falei. E amanhã ela vai começar a executar. Qual é o erro mais comum da pessoa que começa a estudar e começa a construir esse hábito de estudo? Primeiro erro. Essa pessoa, ela nunca teve o hábito de estudo diário na faculdade, por exemplo. Assim como eu nunca tive hábito de estudo diário na faculdade, por exemplo. Estudava só de véspera, lia os resumos, decorava o que estava ali no resumo, ia na prova, passava. Depois de uma semana não lembrava de nada que tinha estudado para a prova, né? Alguém é assim também na prova da faculdade? Ou era assim na prova da faculdade? Conta aqui no chat para mim. A pessoa não tem esse hábito de estudo na faculdade, eu também não tinha, acho que a maioria de nós durante a faculdade não tem, porque a faculdade de medicina ela não ensina a gente a estudar, não ensina a gente a ganhar dinheiro, não ensina nada. Ensina a parte técnica ali, né? E você sai despreparado ainda, até por isso você faz uma residência médica. Mas estudar, ganhar dinheiro, a faculdade não ensina nada disso. E aí, essa pessoa que não tem o hábito diário de estudo, ela começa a fazer um cursinho, e do dia para a noite, exatamente assim, né? E do dia para a noite, essa pessoa ela quer sair de 0 para 100 questões por dia. De 0 para 2 apostilas por semana. De 0 para uma prova por semana. De 0 para um simulado por semana. De 0 para uma agenda de revisões impecavelmente em dia a cada semana. E o que acontece? Por mais que essa pessoa tenha a previsibilidade do que ela vai fazer, ou seja, 100 questões por dia, 2 apostilas por semana, uma prova, um simulado e uma agenda de revisões. Sem segredo, certo? Sem componentes, ela tem a previsibilidade do que ela vai manter em dia. Agora me fala, qual a probabilidade dessa pessoa conseguir sair do 0 para tudo isso
com tranquilidade e conseguir manter isso ao longo do tempo. É a mesma pessoa que vai correr uma maratona pela primeira vez, vai fazer um Ironman, né? E essa pessoa totalmente desavisada, ela vai lá e dá o máximo na corrida nos primeiros 5 quilômetros e depois ela quebra. Eu já fiz parte do atletismo, não sei se vocês já viram uma competição do atletismo, né? Abre um parênteses, eu era horrível no atletismo, por isso que eu mudei para o beisebol depois. Mas era interessante uma coisa da corrida dos 5K, dos 5 quilômetros na faculdade. Só abrindo esse parênteses aqui porque faz total sentido. Quando a gente viu uma pessoa que ia correr os 5 quilômetros lá na Intermédio pela primeira vez, aquela pessoa que não tinha tido um treinamento muito intenso, né? Era nítido que essas pessoas, elas começavam a corrida sempre na frente. 5 quilômetros, primeira volta na frente, segunda volta na frente, terceira volta na frente, e aí já começa a bater 1.200 metros, né? E aí, na quarta já começa a ficar mais apertada a distância, na quinta já começa a ficar mais apertada a distância, deu 2 quilômetros, e daí o que acontece? Essa pessoa quebra. E ela começa a ficar para trás dos outros, que começaram de forma mais ponderada e que cadenciaram a evolução ao longo de toda a corrida. Isso acontecia em toda prova de atletismo que eu assistia. E eu fui, basicamente, uns 8 anos aí para as competições, então eu já vi isso acontecer algumas vezes. Depois de formado, eu continuo indo, né? Tudo isso por quê? Porque houve um gasto de energia muito intenso em um primeiro momento. Essa pessoa saiu do zero para o muito intenso do nada. Não houve uma cadência dessa evolução. E um grande problema na construção do hábito de estudo é justamente essa pessoa que quer sair do zero a 100 de uma hora para outra, sem pensar na manutenção disso a longo prazo. E aí o que vai acontecer é de duas uma. O que a gente vê muito acontecer é aquela pessoa que começou o ano absolutamente no gás, vou passar na residência, é isso, esse é o meu objetivo, é lá que eu vou chegar, e essa pessoa começa com tudo e quebra antes da hora. Não pensa no longo prazo da construção desse hábito. E a segunda pessoa é aquela que acha que o único caminho para iniciar esse hábito é justamente sair de 0 a 100 de uma hora para outra, e uma vez que ela sai de 0 a 100 de uma hora para outra, ela não consegue muito chegar lá, ela desiste. Porque nem fazer esse primeiro impulso ela conseguiu. Nem sair da atmosfera com o foguete ela conseguiu. Agora eu vou te falar uma coisa. Essa segunda pessoa que não conseguiu nem chegar no 0 a 100 ali no primeiro momento e acabou desistindo, se ela tivesse assistindo essa live de hoje, ela poderia ser uma pessoa aprovada na residência no final do ano. Aquela primeira pessoa que deu o máximo muito ali de cara, se ela tivesse assistindo essa live de hoje, ela poderia ser aprovada no final do ano. Porque sabe qual é uma das chaves da construção de um hábito? Sabe qual é uma das chaves para você sair da inércia em um primeiro momento? Sabe qual é a chave quando você se sente travado, você simplesmente precisa começar? É você tornar essa tarefa o mais simples possível, de modo a que pareça piada. É por isso que quando a gente fez a caixinha nos meus stories há alguns dias, as pessoas me perguntavam assim: Thiago, como eu começo tal coisa? Eu falava 15 minutos por dia, 30 minutos por dia. Faz nesses 15, nesses 30 minutos algo que você goste. Por quê? Isso tem que parecer piada para o teu subconsciente. Para falar assim, pô, não tem como eu não começar isso. É um período tão curto, é uma coisa que eu gosto tanto, não faz o mínimo sentido eu não começar. Um período tão curto, uma coisa que eu gosto tanto, não faz nenhum sentido eu não conseguir começar.
E é aí que você quebra aquela primeira falsa crença que você não consegue começar, que está aí no teu subconsciente. Você começa a jogar com a tua própria mente. Se isso fez sentido para você, manda um vídeo para mim aqui embaixo. Quando você começa a fazer esse jogo com o teu próprio subconsciente, que você não consegue mais justificar a tua procrastinação, o fato de você não começar, você começa a ganhar esse jogo. E aí você começa no pouco. No pouco. No pouco. É por isso, quem já foi da nossa mentoria, já viu alguns aí na live, né, vai saber dizer muito bem. Quando eu passo as metas de início de ano ali em janeiro, as pessoas vêm direto, todo ano é a mesma coisa, batata. Thiago, tá muito pouco. Thiago, eu consigo fazer mais. Thiago, eu tô com tempo livre. Não dá para subir? E é exatamente por isso que eu acabei de te falar. Esse primeiro impulso, esse primeiro passo, esse primeiro desconforto, ele deve ser o mais confortável possível, a ponto de parecer piada. Pô, tô muito tranquilo esse daqui. Por quê? Uma vez que você consegue quebrar essa primeira barreira e que você mostra para você mesmo que você consegue dar esse primeiro passo, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, fica muito mais fácil você cadenciar os passos seguintes. Então aqui você já começa a ver algumas chaves da construção desse hábito com que a gente conversou até agora, certo? A gente já falou que esse hábito ele precisa ter seus componentes previsíveis, ou seja, as estratégias que você aplica no dia a dia ou na semana, elas precisam ser constantes. Acelerador, embreagem, marcha, freio e seta. Para que você não tenha que pensar muito no que você vai fazer, porque já está pré-determinado, você só executa no automático a rotina, te despendendo menos energia, você consegue estudar mais tempo e dedicar mais energia às outras tarefas. Então, você precisa ter uma constância de estratégias na tua rotina de estudo. O que você vai fazer? É assistir a aula, exercício de primeiro contato, revisão, leitura dirigida e no final de semana um simuladinho, se o cursinho tiver dado, já? Tá bom. Essas são as estratégias constantes na tua rotina. Dentro da mentoria a gente tem essas estratégias, né? O pessoal sabe muito bem. Quais são as estratégias constantes que você vai ter dentro da tua rotina semanal ali de estudo de modo previsível? Certo? Agora, uma vez que eu defini quais são as estratégias que eu vou ter de modo previsível dentro da minha semana, de que modo eu posso começar nisso, despendendo a menor energia possível, de modo a que parecer piada quando eu for começar isso. Para que meu cérebro não tenha como criar desculpa de que vai ser muito cansativo, ou muito fora da minha rotina, ou que eu nunca fiz isso antes. Qual é o mínimo que eu posso começar que pareça piada, para que eu não consiga criar nenhuma desculpa para não fazê-lo? Uma vez que você segue esses dois preceitos iniciais, né? Uma vez que você segue esses dois preceitos iniciais, constância de estratégia e determinar o mínimo que você pode começar com isso, você está dando o primeiro passo para a construção de um hábito de estudo. O primeiro passo para a construção de um hábito de estudo. E aí a gente começa a entrar num exemplo mais prático aqui com você, né? E aí a gente começa a entrar num exemplo mais prático aqui com vocês. Presta bem atenção. Eu falei que você precisa ter uma constância de estratégias, uma previsibilidade de estratégia, certo? Certo. E eu falei que você deve escolher alguma tarefa que, por exemplo, seja o mais palatável para você o possível, para que você não tenha um grande choque de início, certo? Certo. Eu falei que você precisa determinar uma quantidade mínima e que o desconforto não seja tão desconfortável assim logo de cara, isso vai progredir ao longo do início, certo? Certo. Agora a gente precisa ter um grande cuidado aqui. Essa estratégia, que será constante ao longo do ano, esse mínimo que a gente vai começar,
isso deve, primeiro, você já começar com estratégias que realmente funcionam. Você já começar com estratégias efetivas de estudo. Por quê? Porque senão você vai começar de um jeito, você vai criar um hábito, depois a gente vai ter que quebrar esse hábito, que é baseado em método de estudo ruim, para criar um outro. Ou seja, a gente gasta energia para sair da atmosfera 2 vezes. Então a gente já deve criar esse hábito desde o início com as estratégias corretas. Então se você me falar assim, Thiago, eu quero implementar na minha rotina de estudos, assistir a aula e ler a apostila 1 hora por dia. Sai dessa. Sai dessa. Sai dessa. Sai dessa. Por quê, Thiago? Eu já falei para vocês aqui algumas vezes, mas eu repito. Tem um estudo, eu acho que é do Rodger, não lembro exatamente, mas eu posso mandar o link depois para vocês. Que ele basicamente é o seguinte: a pessoa que estuda lendo, ela foi comparada com quem estuda e depois faz um bloco de questões com correção após o bloco. E aí elas foram avaliadas quanto ao desempenho depois de um certo período de tempo, né? E pasme, a pessoa que fez o bloco de questões, ela teve um desempenho maior do que quem só leu em 54%. 54%. 54%. Isso quer dizer que enquanto uma pessoa fazia ali seus 50 de 100 questões, a outra fazia seus 75, 76. 20 questões de diferença. Olha isso. Tudo porque começou com a estratégia certa. Porque usava a estratégia certa. Então você já tem que imputar isso na tua rotina desde o início, para que essa energia para sair da atmosfera ela seja única e depois que você der essa energia inicial que você consiga continuar. Beleza, Thiago. Então vamos lá. Vamos recapitular o que você acabou de falar. Eu preciso ter as estratégias constantes para começar o meu hábito de estudo. E dentro dessas estratégias constantes, eu preciso usar estratégias que sejam mais efetivas no estudo. Perfeitamente. Porque senão depois eu tenho que quebrar o hábito de estratégia ruim para embutir a estratégia de hábito bom, certo? Perfeito. E você falou que eu preciso encontrar o mínimo que eu faço para começar com essa estratégia de fato. Perfeito, perfeito. Como é que você pode começar isso na tua rotina dia 8 de... Não, dia 8 não, acho que dia 9 que alguns cursinhos começam, né? Na capital. Cara, você foi no teu dia de aula lá, as pessoas fazem aula presencial, né? Ou você assistiu a tua primeira aula online, beleza. Você teve essa primeira abordagem da matéria e depois você pode programar ali no seu dia 30, 60 minutos de questões na primeira semana. Põe uma meta ali de questões a serem feitas. Até porque, se você bater essa meta antes de, por exemplo, sábado e quiser descansar o restante dos dias, você pode descansar, né? Mas, estabeleça isso. 30, 60 minutos por dia, só. Fazendo questão para me aprofundar ali no tema. Previsibilidade, assistir aula e fazer questão de aprofundamento. Assistir aula e fazer questão de aprofundamento. Todo dia que você acordar vai ser questão de aprofundamento, questão de aprofundamento, questão de aprofundamento, questão de aprofundamento. Constância de estratégias. Tira o esforço do teu cérebro pensar, automatiza, gasta menos energia, você vai conseguir estudar mais tempo ou dedicar mais energia para os outros pontos. O que vai acontecer na semana seguinte, Thiago? Se você tiver estudado 30 minutos por dia para fazer questões, você vai subir para 1 hora. Beleza? Assistir aula no primeiro dia, 1 hora por dia. Constância de estratégia, automatiza, gasta menos energia. Certo? Estratégia efetiva, ok. Comecei com pouco, para não ter a desculpa de que eu não conseguiria começar, era 30 minutos por dia. Eram 30 minutos por dia, não tem desculpa para eu não começar isso. E aí eu vou, na semana seguinte eu subi para 1 hora. Ok? Tô gostando disso daí, Thiago. Tô gostando disso daí. Na semana seguinte, eu quero introduzir uma estratégia diferente agora, Thiago. Eu quero começar a fazer ali 15 minutinhos de flashcard na minha rotina.
Vamos ver se dá certo? Vamos lá. Beleza. Semana seguinte, aula no primeiro dia, 1 hora de questões por dia, e introduz 15 minutinhos de flashcard. Só 15 minutos é muito pouco, vamos combinar. Foi uma semana toda. Thiago, me adaptei bem, automatizei bem, tô conseguindo manter ao longo de toda a semana. O que eu vou fazer na semana seguinte? Vamos subir essa questão para 1h30 por dia, 45 minutos de manhã, 45 minutos à noite. Vamos lá. De segunda a sábado. Adaptei bem. Thiago, fiquei bacana. Vamos subir? Vamos subir. 2 horas? 1 hora de manhã, 1 hora à noite. E preste atenção bem nessa rotina inicial. A gente já falou aqui de primeiro mês de preparação, se vocês não perceberam. 4 semanas, né? 4 semanas. Em que a gente trouxe previsibilidade de estratégia, ou seja, eram sempre as mesmas estratégias implementadas. Quando eu ia adicionar algo novo, eu adicionava no pequenininho para não ter um choque muito grande e mantinha isso ao longo dos dias. Então eu trago uma previsibilidade de estratégia, acelerador, embreagem, freio, seta, marcha. Eu comecei com um pouco para não ter um choque inicial e para eu não ter desculpa para dar, para não começar. Eu progredi aos poucos a cada semana que passava, porque eu já vi que aquele impulso inicial eu consegui fazer, então eu conseguiria entregar mais. Eu fui acostumando conforme eu fui executando. E aí, a rotina ela começa a se construir. Se fez sentido isso que a gente falou, manda um vixe aqui embaixo para mim no chat. Manda um vixe aqui que eu quero ver. A construção do hábito de estudo, ela vem do simples, ela vem do pouco, ela vem do previsível. Ela vem do previsível. E aí o que vai acontecer nos meses seguintes, Thiago? Eu vou te falar muito simplesmente o que vai acontecer nos meses seguintes, tá? Você vai, boa Neri, você vai, boa, mandou um vixe, é isso aí, eu quero ver os vixe. Você vai começar a introduzir, precisava dessa chave, perfeito, boa Mari, vixe, precisava dessa chave, essa chave é essencial, a gente quer começar megalomaníaco logo de início, não é assim, tá? Não é assim. E aí, cara, qual que é o grande ponto? E pega isso agora, tá? Pega isso agora. O que vai acontecer ao longo do ano? Você vai cada vez mais progredir esses pontos essenciais da tua rotina. Então, essa quantidade de horas que você vai estudar fazendo questões de primeiro contato, isso vai aumentando ao longo do ano. Você vai ter a sua agenda de revisões que vai virar o teu cerne da rotina. Então, isso vai ser a tua prioridade número 1 na tua rotina, manter a agenda de revisões em dia. Ah, Thiago, e se começar a ficar muita coisa, como é que eu vou priorizar? A gente vai fazer uma live só sobre priorização. Tá? Só sobre priorização. Cada dia uma chave que vai virando. Agenda de revisões vai ser a tua prioridade número 1, tá? Vai ser a tua prioridade número 1. Você vai introduzir novas estratégias com o decorrer do ano. Então, a partir, por exemplo, quem está em ano de prova, no finalzinho do primeiro semestre, as provas na íntegra já começam a entrar. E você vai criando o hábito, porque você vai colocando de pouco, você não vai começar fazendo 2 por semana. Você vai colocando de pouco para ir acostumando, para ter esse primeiro desconforto menos desconfortável, acostumando, e você vai progredindo, e a prova na íntegra vai aumentando aos poucos. E aí você vai inserir o simulado quando o cursinho der o primeiro simulado, e você vai fazer o primeiro desconfortinho, nem tão desconfortável, e você vai progredindo ao longo do ano. E conforme o ano vai passando e você vai acumulando essas capacidades dentro do teu hábito, dentro da tua rotina, o automático ele passa a ser maior. Você começa a automatizar toda a sua rotina de estudos e uma rotina robusta de estudos que já está quilômetros de distância daquela meia hora por dia que você começou na primeira semana de janeiro. Em quantidade de estratégias, em quantidade de horas estudadas, em quantidade de matéria que você vai cobrir e em quantidade de percentual de acertos.
Mas tudo porque você trouxe para o início, para o simples. Previsibilidade de estratégias, começar com o mínimo desconforto, progredir aos poucos, acrescentar uma estratégia por vez. E conforme você vai acostumando, você vai progredindo. Tiago, isso é uma receita de bolo? Não é uma receita de bolo pelo simples motivo que essa é a forma de começar um hábito para quem nunca fez isso antes. É a forma mais fácil de se iniciar um hábito de estudo, de se construir um hábito de estudo. Ah, Thiago, por exemplo, se eu voltar a estudar para a prova de R+, agora, eu vou precisar começar com 30 minutos por dia? Provavelmente não, porque eu já venho mantendo uma rotina de estudo desde quando eu passei no acesso direto. Mas eu tô te entregando aqui a forma mais fácil de você começar, para não ter coisa. Deu uma travada aí, voltou? Voltou? Estão me vendo bem? Calma que ainda não acabou, viu? Calma que ainda não acabou, não. Vocês estão me ouvindo bem? Mandem pra mim aí no chat. Nenhuma travada parece? Boa. Por que não acabou ainda, Thiago? Porque até agora a gente falou sobre a parte do meio do hábito, né? Que é a rotina. E se vocês prestaram bem atenção na nossa caixinha que rolou anteontem aqui no Instagram, todo hábito ele é composto por gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. Gatilho, rotina, recompensa. Até agora a gente falou sobre a rotina do hábito de estudos, mas a gente não falou sobre gatilho, a gente não falou sobre recompensa. O que é o gatilho, Thiago? O gatilho é qualquer coisa que você insere na tua rotina que sinaliza para o teu cérebro que é hora de estudar. Gatilho é qualquer coisa que você insere na tua rotina que mostra para o teu cérebro que, amigão, chegou a hora de estudar. O que eu posso usar como gatilho, Thiago? Por exemplo, você pode usar como gatilho você simplesmente passar o café. Então você já deixa tudo pronto na noite anterior, tudo aberto em cima da tua mesa, você só vai lá, passa o café, senta e começa. Tem pessoas que gostam de usar como gatilho o exercício físico pela manhã. A pessoa acorda, vai dar um treino, volta do treino, estudo. Porque o gatilho para iniciar os estudos foi um treino. Tem pessoa que vai lá e o gatilho dela é um pão com ovo de manhã. Beleza, essa pessoa vai lá, come pão com ovo e depois começa a estudar. Agora lembra, previsibilidade. Você precisa sinalizar para o teu cérebro que aquele gatilho ele é constante. Então, não adianta você tomar café num dia, treinar no outro, comer um pão com ovo no outro. Não, precisa ter previsibilidade, porque daí teu cérebro vai entender. Toda vez depois de A, vem B. Toda vez depois de A, vem B. Toda vez depois do café, vem estudo. Toda vez depois do treino, vem estudo. Toda vez depois do pão com ovo, vem com estudo. E aí, de novo, embreagem, marcha, acelerador, freio, seta. Você automatiza porque existe uma previsibilidade. Como é que eu automatizei as lives matinais aqui para vocês? Acordo, café, provérbios, live. Acordo, café, provérbios, live. Acordo, café, provérbios, live. Acordo, gatilho, rotina. E aí depois vem a recompensa. Então, se você se preocupar em inserir esse gatilho na tua rotina, algo que sinalize para o teu cérebro que chegou a hora de estudar, existe uma maior probabilidade disso ser automatizado na tua rotina. Ah, Thiago, mas vai ter dia que eu vou ter que simplesmente pegar e começar a estudar. Vai, mas se você automatizar, pelo menos no teu ambiente que está sob teu controle, por exemplo, na tua casa, você tem a previsibilidade que todo dia você vai ter aquele impulso ali, aquele gatilho para começar a estudar de fato. Quando eu falo gatilho aqui, não é aquele gatilho de ansiedade, aquele gatilho ruim, né? É um jump start, algo que faz virar ali e faz você começar a estudar, tá? Agora, a gente falou sobre gatilho, a rotina e agora a recompensa.
Me perguntaram na caixinha, né? Thiago, como é que você faz para definir a tua recompensa? Recompensa é tudo aquilo que você gosta de fazer ou gosta de comer, mas não pode fazer todo dia, senão você ou engordaria demais ou seria uma pessoa totalmente à toa, né? Thiago, eu gosto de assistir série do Netflix, não dá para fazer todo dia, né? Senão você vai ser uma pessoa à toa de ficar vendo série todo dia. Você estabelece isso como recompensa. Estabelece isso como recompensa. Ah, eu gosto de caminhar no parque, mas é muito longe de casa, é meia hora para ir, meia hora para voltar, fora o tempo que eu fico lá. É muito tempo, não dá para ir todo dia. Então eu estabeleço como recompensa. Ah, eu gosto de ir no cinema. Não dá para ir todo dia. Estabeleço como recompensa. O único spoiler aqui, né? Na realidade, o único aviso aqui para vocês. Tomem cuidado para estabelecer como recompensa comida, tá? Tomem cuidado para estabelecer como recompensa comida. Porque, primeiro, você pode engordar, dependendo do que você for fazer. E segundo, porque a gente começa a criar no nosso subconsciente ali uma percepção de que tudo pode ser resolvido com comida. Todo cansaço pode ser resolvido com comida. Toda ansiedade pode ser resolvido com comida. Tudo. Isso pode ser perigoso no futuro, tá? Eu, por exemplo, durante meu ano de preparação, eu fazia muito isso, né? Comida, ou eu gostava de tomar uma cerveja artesanal também. Quando eu passei, eu tive que fazer um esforço para dar uma freada nisso. A comida, até hoje eu tenho dificuldade de não encarar como uma forma de recompensa para tudo, sabe? Então esse é um aviso que eu trago aqui para vocês. Cuidado na hora de colocar comida como recompensa. Isso pode virar um problema no futuro, tá? Mas esse é o cerne do negócio. Você cria um gatilho, você tem a rotina, que vocês já entenderam como ela é criada, e depois você tem uma recompensa. Quando vem a recompensa, Thiago? Final de semana. Aquele dia off, né? Aquele dia que você vai ficar tranquilo, que você vai ficar descansando. Thiago, tem dia off na minha rotina de estudo? Se você tem uma preparação bem organizada, tem. Deve ter, né? Deve ter. Vocês devem conhecer da minha história que todo domingo eu reunia meus amigos em casa e a gente fazia um churrasquinho. Todo domingo. Segunda era o dia do cursinho, então eu passava o dia inteiro descansando, né? E à noite tinha aula. Então a rotina era assim. Gatilho, todos os dias passava um café, começava a estudar. Rotina. Recompensa no final de semana, dia off, meu churrasco. Fez sentido, pessoal? Se fez sentido pra vocês, manda um vixe aqui no chat que eu quero ver. Gostei desse negócio de bicho, viu? É uma expressão que ela é muito subjetiva, né? Cada um pode expressar o que quiser com ela. Manda um vídeo aqui no chat se fez sentido para vocês a live de hoje. Construindo um hábito de estudo. Previsibilidade, simplicidade, menor volume. Fez sentido? Manda um vídeo aqui embaixo para mim. Vixe, boa, Lu. Lu, aluna nossa na mentoria, vai começar com tudo agora em janeiro. Pô, é isso daí. Fez sentido, pessoal? Fez sentido hoje, dia 28 de dezembro, tá? Lembra da época da cervejinha, né? Rapaz, era até engraçado, né? Rolava promoção no Pão de Açúcar, 50% de desconto, nossa senhora. Tinha salário de médico, né? Ia lá e enchia a despensa. E aí, nossa, era uma maravilha. Todo final de semana era uma artesanal. Pessoal, a gente vai fazer, óbvio, mais lives, né? A gente vai fazer essa de priorização. Eu quero fazer uma live especial sobre metas de ano novo, né? Sobre resoluções de ano novo. E aí a gente vai traçar exatamente como você vai fazer suas resoluções. Vai ser massa. Estou preparando isso para vocês, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela presença de todos. Amanhã, 5h55, estamos aqui de novo, nossa 31ª live amanhã, tá? E vejo vocês às 5h55. Boa, Sá. Tamo junto. Até amanhã.